É preciso saber que até o sanduíche pode ter um valor nutritivo adequado. Vamos conversar? Namastê, gente. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E ó, assiste essa cena porque é maravilhosa. Eu vou conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais com uma qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. Obrigada, dona Sanduíche, Vamos voltar agora pro estúdio com aquele gostoso do Emerson. Nossa, que vídeo velho, né? Mas isso veio à tona com uma pergunta que me fizeram da época que eu fazia jornalismo na televisão, quando eu fazia reportagem de verdade. E aí não teve como, eu me lembrei na hora desse vídeo do sanduíche. Primeiro é hilário, né? O vídeo é maravilhoso, não tem como não gostar dessa nutricionista. A gagueira aqui, ó, voltando. Ruth Lemos, esse é o nome dela. Gente, que mulher, olha, ela é muito querida, não tem como não gostar desse vídeo. E aí, eu pensei assim, eu vou contar alguma coisa que aconteceu comigo parecida. Não só comigo, eu vi o mesmo tipo de coisa acontecendo com outras pessoas, mas de uma forma um pouquinho diferente. Aí eu vou te explicar o que eu acho que é isso, porque eu também não tenho uma explicação plausível. Nunca consegui encontrar uma forma de acabar com isso. O sanduíche, Enfim, eu já vou explicar o que aconteceu com ela, que foi o que ela falou, mas eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Há muito tempo, antes de eu ser repórter, eu estava produzindo um programa e numa das matérias, a pessoa estava usando um retorno. O que é isso? É um ponto eletrônico onde ela escuta coisas que a gente fala, as pessoas que estão no Twitter. É um lugar onde o programa é feito, onde você consegue assistir as câmeras, você consegue conversar com o repórter. E ela estava usando isso, não para ela falar alguma coisa, mas para ela saber o que estava acontecendo. Então ela recebia direções, por exemplo, a partir desse momento, corra para a direita, ou vai para aquele lugar, ou faça isso. Era desse jeito. Só que ela tinha o retorno do programa ao mesmo tempo. Ela estava ao vivo e aí ela acabava tendo retorno da voz dela. Fez sentido? De uma forma bem simples, ela estava se ouvindo. Então ela estava ouvindo o programa que estava ao vivo no ar. E quando você se ouve, você não ouve no tempo correto. Sempre tem um delay, sempre tem um atraso. Então se eu estou falando, eu vou deixar aqui um exemplo. Eu estou falando, e você vai ouvir a forma a pessoa escuta quando ela está ao vivo. Eu não sei se nos dias de hoje isso já foi consertado, mas eu já cansei de ter retorno atrasado. Ela, quando se ouvia, ela começava a falar devagar, então ela falava assim, porque estava tendo um retorno atrasado. E aí
Eu que nunca tinha visto isso, tava no Twitter e ficava pensando, essa mulher tá bêbada, ela ficou bêbada, ela bebeu antes de fazer o programa, olha que coisa mais absurda. E não tinha jeito, ficou uma palhaçada, uma coisa que era pra ser séria, né, porque era uma coisa assim, no programa a gente tinha uma mini novelinha, a gente contava sobre um caso e aí tinha uma explicação, tinha uma novelinha, uma pequena cena mostrando o que estava acontecendo. E naquele dia a gente fez ao vivo. E eu fiquei muito irritada, nossa, eu fiquei assim... Eu fiquei com raiva, de verdade, da mulher, não fiquei nem com raiva, me deu raiva. E aí quando o programa acabou, eu fui lá bater boca com ela, eu falei, como assim você vem bêbada? Você vai fazer o programa bêbada? E a mulher, não, mas eu não tô bêbada, eu juro. Enfim, aquela coisa lá toda. Não acreditei muito nela, né, mas foi desse jeito mesmo. Passaram-se alguns anos, eu fui repórter e... sempre com ponto eletrônico, nunca tive problema nenhum, até porque eu nunca estava ao vivo. Então, o que eu ouvia, eu nem me ouvia, eu ouvia direção, as pessoas falando, Emerson, corta a matéria agora, vai para aquele lugar, conversa com tal pessoa, ó, você tá falando besteira, fala isso. Tudo gravado, nunca tive problema. Até que eu entrei ao vivo, eu era repórter de um programa de domingo ao vivo, o programa Jogo da Vida na Bandeirantes. O que aconteceu? Eu comecei a me ouvir com esse delay. Eu agi exatamente igual a nutricionista do sanduíche ishi. Eu falava as coisas e eu repetia, então eu falava nutritivo. Eu tô aqui nesse domingo, a gente vai falar sobre essa nova matéria. Eu tava desse jeito. Eu ficava pensando, mas o que tá acontecendo? Por que eu tô agindo desse jeito? E aí me cortaram, né? Ninguém entendeu nada, aí era a Márcia Goldschmidt que apresentava esse programa. Voltou pra ela, depois de um tempo ela ainda fez uma brincadeira, ela falou, o Emerson deve estar bêbado, porque não é possível, o que tá acontecendo com o Emerson, ele tá muito louco hoje. Emerson, você tá melhor? Aí eu assim, né, só fazendo sinal do outro lado, então vai, volto com você. Eu voltei pior ainda, eu falava, Cicia, eu não sei o que foi essa tortura. Foi ridículo. E eles de propósito me deixaram no ar pra eu pagar esse mico. Só que você começa a ficar irritado, porque você vê que você quer falar, mas você fala e o seu cérebro manda você falar de novo. É uma coisa muito estranha quando tem esse delay. E não acontece com todo mundo. Eu percebi que as outras pessoas que estavam usando ponto eletrônico, eles estavam agindo de forma natural, mas pra mim, o meu cérebro mandava eu repetir o que eu já estava falando. Eu não tinha controle, era uma coisa que dava pânico. Não entendi nada, tentei ficar bem, eu fiquei péssimo, uma semana inteira as pessoas me zoando, assim, olha, fui detonado em tudo quanto é lugar. Até em revista eu fui detonado, assim, como o repórter mais idiota da face da Terra, que só fala besteira que entra gago no ar. Sabe? Não que seja problema ser gago, mas enfim, né, parecia que eu tava pretendendo ser gago sabendo que eu não era gago, então não fazia sentido. Tá bom, na próxima semana não fiz programa ao vivo, era tudo gravado, e depois acho que 3 ou 4 semanas, uma coisa assim, entrei ao vivo de novo, e foi pior ainda, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Mas, assim que eu comecei a ficar meio gago e falar as coisas, repetir, do sanduíche, nutritivo, porque eu tava igualzinho, eu pensei o seguinte, não vou pagar esse mico. Porque eu, como repórter, eu tenho controle. Eu sei onde que está a caixa de som, eu sei onde está a caixa de retorno, eu sei onde está a caixa de tudo. Eu não ia tirar o ponto eletrônico ao vivo porque eu precisava de ordens. Então o que eu fazia? Eu sabia onde estava a caixa do retorno, onde era ligado o fone, porque você tem um fone aqui que pode ser wireless, né, que é ligado com uma caixinha que fica na sua cintura, ou tem um fio. Então eu sempre pedia para colocar na parte de trás essa caixinha e eu ficava com a minha mão assim. Então a minha mão ela estava conectada na caixa e quando eu falava eu abaixava o som a 0. Então eu não tinha retorno nenhum. Eu acabava de falar, eu voltava o som normal, eu aumentava o som. Então eu conseguia receber ordens e conseguia ter o retorno do que estava acontecendo no ar. Se alguém me fizesse uma pergunta, geralmente a Márcia no estúdio, eu ouvia, na hora que eu falava, eu abaixava o som a 0, respondia, voltava o som e passava para ela. E aí nesse dia tudo deu certo. Eu comecei a ficar meio gago só no comecinho, percebi, comecei a usar isso e deu certo. E desde então, essa era a minha tática para não fazer palhaçada quando eu estava ao vivo. E eu sempre tinha um
pânico, porque imagina se você tem uma caixinha que não tem esse retorno de som. Aí a única coisa que eu poderia fazer é tirar e colocar de novo, né? Mas não fica profissional. E ninguém percebia que eu fazia isso. Ninguém. Tanto que eu nem falava com ninguém lá da produção. Se alguém estivesse tentando me cortar enquanto eu estivesse falando, ia estar falando com as paredes, né? Porque o som tava zero. E depois de muito tempo, assim, alguns meses, eu falei, deixa eu tentar fazer isso com som normal. Não adiantou. Eu voltei falando sanduíche, nutritivo, lógico. Aí eu percebi que isso é uma coisa que afeta algumas pessoas, alguns cérebros, talvez por serem mais inteligentes, mais sagazes, como o meu. Abafa, né? Senta lá, Cláudia. Não consegue lidar com esse retorno. Então eu percebi que isso realmente acontece sim quando uma pessoa está ao vivo e ela gagueja, como essa cena. Vamos colocar a cena de novo? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais com uma qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. Obrigada, dona Sanduíche, Vamos voltar agora pro estúdio com aquele gostoso do Emerson. Tá vendo? É porque ela está ouvindo o retorno dela com atraso. Aí eu descobri uma matéria no portal Imprensa. Sanduíche dá sua versão sobre a entrevista que virou mania na internet. A nutricionista Ruth Lemos culpa o fone de retorno pela confusão em entrevista concedida à TV Globo de Recife, que virou febre na rede mundial de computadores. Ela foi convidada a dar uma entrevista ao vivo. Ela estava nervosa, claro, desacostumada à tecnologia no retorno. Ruth passou a gaguejar durante as respostas que dava a repórter. Resultado, a entrevista virou febre na internet e a nutricionista tornou-se conhecida como a mulher do sanduíche até hoje. Eu acho que isso aí vai virar uma febre para sempre. Quem não lembra do sanduíche? Essa matéria aqui ela é bem velha, é do ano de 2005. E aqui ela diz que a Ruth ela tentou conversar com os advogados para tentar frear essa mania. Não conseguiu. Na verdade tem mais é que ficar feliz, porque querendo ou não ela ficou famosa, ficou lembrada. Eu sei que é uma coisa esquisita, mas todo mundo, de certa forma, acaba assistindo a Ruth Lemos, que ela é incrível nesse vídeo. E eu não duvido que ela seja uma nutricionista maravilhosa, porque se não fosse, não seria convidada. Pois que tire muito proveito disso, tire proveito da fama, porque o que aconteceu com você foi maravilhoso, nutricionista Ruth Lemos. E é isso. Então aqui, ó, você já ficou sabendo um pouquinho mais da minha história, dessas coisas ridículas que eu já passei. Eu sempre que tenho algum caos, alguma coisa para contar, eu venho aqui, eu te falo. Eu acho que a gente aprende, a gente se diverte, e é sempre tão legal a gente dividir um pouco da nossa história. A gente cresce tanto com isso e é uma forma de você me conhecer um pouquinho mais. E se você chegou a assistir algum dos meus vídeos onde eu gaguejava, fazia isso, você já sabe por quê. Infelizmente, na época que eu fazia todos esses programas, a gente não tinha essa tecnologia como a gente tem agora, então nada era digital como é agora. Então eu não tenho nada, eu tenho uma coisa ou outra gravada, guardado, que aliás você encontra aqui no meu canal do YouTube, mas seria tão legal se eu tivesse a possibilidade de ter todos os vídeos, quando eu entrei no ar, ao vivo ou gravado, mas infelizmente eu não tenho. Se você tiver, manda pra mim, porque eu ia adorar, acho que quase ninguém tem, né? Se eu não tenho, se eu que fazia não tenho, duvido que alguém tenha isso. Mas enfim, são histórias, são coisas que eu passei e que eu tenho muito orgulho, mesmo fazendo papel de gago perdido, né? Mas enfim, tudo a gente aprende, tá? E como você vê, a gente sempre se adapta.
não conseguia consertar isso, consertava do jeito que dava. E ponto final. É isso. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Faz parte, eu entendo, e a gente continua amigos como sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Porque acredite, sempre tem vídeo novo aqui toda semana. Então, ó, tem coisa aí para você se divertir. Aliás, esse canal tem mais de 1000 vídeos. Você tem ideia do que é isso? É uma Netflix praticamente. Se você quiser, você se diverte aqui com tantos vídeos de variedade. Eu falo sobre tudo e qualquer coisa. Então, já sabe, tá? Aproveita para fazer uma maratona, que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau.